O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplaidai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías: ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqueles que também nos acompanham pelas nossas redes sociais, nossa alegria hoje ao celebrarmos o domingo chamado Domingo da Alegria. Por isso a cor rosa na liturgia, que é somente no terceiro domingo do tempo do Advento e no quarto domingo do tempo da Páscoa. Justamente porque é chamado o Domingo da Alegria. Por isso a antífona de entrada é: alegrai-vos no Senhor. E a alegria cristã é exatamente uma alegria no Senhor, não uma alegria somente de um sorriso, né, de uma risada, não é nesse sentido. Quem sabe a alegria da pertença, a alegria do testemunho, a alegria de deixar ser guiado por Jesus. Os textos bíblicos que nós ouvimos hoje, todos eles nos dão essa segurança de que o importante ou a importância em nossa vida é o Cristo, é a luz de Cristo, e não nós. O texto do profeta Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura, nos convida a uma atitude de esperança, de exultar de alegria no Senhor. O texto é interessante porque, às vezes, num contexto de exílio em que o povo vivia, o profeta era chamado a suscitar a esperança, a confiança em Deus. E já no Antigo Testamento, esse texto do terceiro Isaías, né, no final do livro do profeta Isaías, chamado terceiro Isaías, tem esse versículo importante:
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me enviou a dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos. Depois, nós sabemos, né, Jesus na sinagoga, quando lê esse texto, quando reza, né, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Então, o Espírito de Deus está também em cada um de nós. Ele também quer que nós vivamos esse advento, esse tempo de espera, de expectativa, mas de vigilância, de conversão, de alegria, de testemunho, para que Ele possa renascer em nossos corações. O Espírito de Deus, o próprio Deus, Jesus, quer renascer em nossa vida, quer libertar, quer que nós possamos exultar de alegria em pertencer a Ele, nosso Salvador. Rezamos no Salmo que a nossa alma se alegra em Deus. De bens o Senhor nos saciou. De maravilhas o Senhor nos cumulou. E é importante que nós também sejamos gratos, que nós também possamos, de geração em geração, engrandecer o Senhor, ou seja, também agradecer, porque assim nós nos sentiremos também grandes nele, ou alegres nele. A segunda leitura, normalmente, é um texto, um tema um pouco à parte, né? Um tema próprio da comunidade do Novo Testamento e, às vezes, também, né, ela vem em consonância com a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, que é quem dá o tom, a temática da liturgia do dia. E hoje, a segunda leitura também, São Paulo aos Tessalonicenses vai falar de um contexto em que nós vamos estar alegres e rezar sem cessar, dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Nós podemos pensar, estamos no tempo do advento. É claro que findamos o ano religioso e estamos começando, né, esse ano religioso, esse ano B na liturgia, no ciclo da liturgia. Mas o ano civil iremos finalizar, né, em 2 semanas. E por isso, em todas as circunstâncias, dar graças a Deus. Que nesse dia, que nesse tempo do advento, possamos pensar e refletir por quantas coisas devemos nos alegrar e agradecer a Deus em nossa vida. Rezar sem cessar vai significar não só suplicar, mas também agradecer. E por último, o texto do Evangelho, que é do Evangelho de São João, em que apresenta a figura de João Batista, como aquele que espera, como aquele que indica, como aquele que reconhece o seu lugar e diz da importância de acolher Jesus. João Batista, no tempo do advento, junto com Maria e José, são 3 elementos importantes. Que primeiro acolheram Cristo e prepararam os seus corações. E o tempo do advento não é só um tempo externo, nós nos preparamos
de muitas formas para celebrar o Natal, as festividades do Natal, o chamado espírito natalino. Isso é bom, não é que é ruim, mas principalmente que possamos preparar o nosso coração. João diz que ele não era a luz, mas que ele indica, e mais ainda, ele diz: sou a voz daquele que grita no deserto, preparai, aplanai o caminho do Senhor. Então hoje o convite que ele nos faz é estarmos prontos para nos alegrarmos com o Senhor que vem como luz para iluminar nossas ações, nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Podem ficar como estão, né? Nós vamos agora o rito da encomenda.